Ô, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje teremos mais uma conversa sobre o Livro dos Espíritos. O assunto de hoje é a transmigração progressiva, que pode ser encontrado nas questões 189 a 196A do Livro dos Espíritos. Então, a transmigração é um termo usado para falarmos sobre a pluralidade das existências. Nos traz, claro, elucidações sobre a passagem do espírito de um lugar a outro de forma progressiva, de forma paulatina. Então, a conversa de hoje vai abordar questões como as vidas sucessivas, reencarnação, mudanças, nossas, para melhor, perfeição, infância física, infância espiritual, retrocesso espiritual existe, será? Estagnação espiritual pode acontecer, evolução e ainda vários outros assuntos, outros temas relacionados. Bom, então vamos agora para vocês a leitura, da nossa página de início, tá? Que é sobre o livro Illuminati, de Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. E, obviamente, com o assunto sendo transmigração progressiva, o texto de hoje tem o nome de Conquista Espiritual, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Bom, então, sendo assim, vamos lá para o texto, tá? Vamos lá, então. Do livro Illuminati, Espírito de Joana de Ângeles, médium Divaldo Franco. Conquista espiritual. O bem é bom para quem o pratica, tanto quanto a verdadeira aquisição da saúde inicia-se no pensamento equilibrado, exteriorizando-se como alegria e bem-estar que, ao lado da fé inabalável transformada em caridade, superam as injunções perturbadoras da caminhada evolutiva. As tuas conquistas espirituais proporcionam-te saúde integral e, por isso, desfrutas de bem-estar, mesmo quando as ocorrências menos agradáveis surpreendem no curso terrestre. Esse conhecimento dinâmico proporciona-te forças para que rompas a couraça da indolência e do conformismo doentios. Ele concede-te a sede de mais saber, de conquistares o infinito, sem que te faça necessário abandonar a vereda de onde segues. Bom, então agora nós vamos para a nossa prece, de início do estudo à noite de hoje, como sempre fazemos, após a leitura de um texto para podermos nos equilibrarmos, nos sintonizarmos com a conversa. Então, vamos fechar os nossos olhos nesse momento, limparmos as nossas mentes das tribulações que tivemos, antes aqui de sentarmos para prestarmos atenção na conversa. E vamos pedir, primeiramente, sempre agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje, mais uma vez, temos a possibilidade de conversar sobre mais um tema do Espiritismo codificado. E assim nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, eu conversando com vocês, e vocês aí, interagindo comigo, inclusive o pessoal que está no chat nesse momento, e os outros que vão assistir em momento posterior à estreia aqui da nossa live.
Então, que a espiritualidade amiga esteja conosco, que nos envolva, principalmente para que nós possamos receber dentro de nossos lares, ou no local que nós estejamos nesse momento, chuvas de bênçãos, que possa iluminar o local que estamos, que possa também recair sobre as pessoas que estão, né, no ambiente aí próximo ao nosso. Chuvas de bênçãos, repleto de amor, de saúde, de muita paz. Que assim seja, que nossos guias e mentores estejam conosco também agora para nos auxiliar na melhor compreensão dessa conversa de hoje. Que assim seja, Pai querido, no abraço de Mestre Jesus. Graças a Deus. Agora vamos iniciar, né, o nosso estudo de hoje, a nossa conversa, que é sobre a transmigração progressiva. Então, como já havia falado com vocês, tá? Prosseguindo aqui mais um pouco, a transmigração, ela é o quê? O passar de um lugar para outro. Primeiro sentido, né, que nós podemos ter da palavra transmigração. Mas no sentido aqui do Livro dos Espíritos, o significado está bem mais relacionado com a mudança, com a metamorfose, com a transformação interior, com a melhoria. Então, a transmigração, né, não no sentido da doutrina espírita, falando um pouco dela inicialmente, ela vem, né, tem a origem aí, a palavra, de uma doutrina filosófica muito antiga, né, lá da origem indiana. A metapsicose, por exemplo, como vocês estão acompanhando um pouquinho o resumo aí na imagem, né, é uma ideia fundada na crença da transmigração da alma. Então, a cultura da metapsicose, ela admite, de acordo com certas vertentes, o retorno, olha só, da alma a uma nova existência física em corpos, né, de animais e até de vegetais, cuja regressão ela equivale, né, segundo essa doutrina, a uma expiação. Enfim, essa doutrina da transmigração, tempos depois, foi transportada para o Egito e Pitágoras a importou para a Grécia. Então, os discípulos de Pitágoras, eles ensinavam o quê? Ser possível uma mesma alma voltar a animar outros corpos de homens ou até de animais. Tá? E isso ocorreria até que transcorresse o tempo de sua purificação e assim pudesse retornar à fonte da vida, se misturando ao todo. Né? Então, vejam bem, essa concepção, em primeiro lugar, de retorno ao todo, ela se relaciona também com uma doutrina conhecida como panteísmo. E o panteísmo, com essa ideia de retorno ao todo, ele não defende, então, né, a individualidade da alma no mundo espiritual, como defende, por exemplo, né, a doutrina espírita. Que a conversa de hoje é sobre a doutrina espírita, é sobre o espiritismo codificado. Então é bom lembrar que a lei da encarnação na doutrina espírita não compartilha, tá bom, gente? Com essa ideia de transmigração, tá? Não compartilha com essa ideia, né? Nem com a ideia de metapsicose, tá? E muito menos, claro, né, com a ideia do panteísmo. Bom, para o espiritismo codificado, a reencarnação, também conhecida como vidas sucessivas, é o mecanismo utilizado para a realização do processo evolutivo do espírito ao longo de um tempo infinito, não eterno, porque eternidade significa não ter começo e nem fim. Isso só cabe a Deus. Já infinito já significa ter um começo e não ter fim. Não é? E Jesus nos deu muitas passagens, né, sobre isso. Quando ele disse, por exemplo, há muitas moradas na casa de meu pai.
E também quando ele disse, né, que para Nicodemos é necessário nascer na água e renascer do Espírito. Obviamente, a água, o ventre materno, e o Espírito, as experiências que vivemos nas vidas. Então, está bem claro, de acordo com o Novo Testamento, não é? O texto bíblico. Tá? Esse é o entendimento do sinal do texto bíblico sobre a encarnação. Tá? Entendimento da doutrina espírita. Tá bom? Jesus foi bem claro nessas passagens e muitas outras. Tá? E há muitas também no Antigo Testamento sobre isso. Está no texto bíblico. Né? Tem gente que, inclusive, diz que acha, né, por falta de conhecimento, que a doutrina espírita não leva em conta o texto bíblico. Não, nada disso. Quem estudar, descobrir, vai ver que é muito pelo contrário. Bom, então vamos lá. Continuando aqui, nesse processo das vidas sucessivas, da reencarnação, tá? Repetindo que para a doutrina espírita está, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, principalmente nas palavras e ensinamentos de Jesus. Então, nesse processo, não há retrocesso, sobretudo implicando no renascimento da alma, gente, humana, né? Encarnando em um corpo de um ser de intelecto inferior ao da espécie humana. Né? A doutrina espírita não concorda com isso. Mas a doutrina espírita nos ensina que o espírito criado simples e ignorante, ele evolui. E essa evolução se processa não em uma única vida somente, não. É através dos nascimentos e renascimentos em todos os reinos, desde que o espírito é criado lá, simples e ignorante, há muito tempo atrás. Então, esses renascimentos progressivos, eles ocorrem até o espírito, né, atingir, né, até o estágio, né, da alma humana, né, chegar ao reino animal. É claro que não para por aí. Aí segue, antes disso, o reino animal, lá no início, né, temos no reino mineral, que o espírito desenvolve inicialmente a atração. No reino vegetal, a sensibilidade. No reino animal, ele desenvolve o instinto. E aí vem a razão, né, que é, enfim, adquirida com a chegada ao reino humano, ou seja, ao reino hominal. Quando adquire a razão, o espírito atinge a inteligência, a consciência, o livre-arbítrio. E é óbvio que, com tudo isso, ele atinge a liberdade. A inteligência do espírito vai despertando progressivamente, de acordo com o seu crescimento espiritual. Sobre essa evolução desde a criação, lá na questão 189 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona-se no início da formação do espírito. Ele goza, né, da plenitude de suas faculdades. Né? Nós vimos que não, né? Porque ele vai atingindo aí, pouco a pouco, em cada reino, até chegar ao reino humano, né, a várias faculdades. E é óbvio que os espíritos respondem que não gozam. Pelo que já conversamos aqui, né, um pouquinho antes, óbvio, né, os espíritos respondem que não gozam, pois mal têm consciência de si mesmos e de seus atos. Então, os espíritos usam até a ideia de infância, tanto na questão 189 quanto na questão 190 do Livro dos Espíritos, e usam isso em alusão ao início da criação e evolução de cada espírito. Como Joana de Ângeles diz que lá no início, né, são centelhas divinas. Bom, então, em nossa conversa de hoje, vamos aqui estudar, né, já estamos estudando a transmigração na concepção da doutrina espírita, do espiritismo codificado. Né? Então, pelo esse sentido da transmigração, né, relacionado o quê? Nessa concepção. Como já falei antes, a mudança, a transformação e a melhoria, a evolução de cada espírito. Transmigração como processo evolutivo através, gente, da lei da reencarnação. Tá? Então, agora, nós temos aqui um novo tópico, né? Eu vou já reduzir para vocês acompanharem um pouquinho aqui a imagem. Né?
Vamos falar agora sobre a lei de causa e efeito, a lei do retorno. Então, nessa evolução do conhecimento sobre a transmigração, chegamos à lei de causa e efeito. As diferentes reencarnações, essas diferentes vidas servem para purificar o espírito, para a evolução da alma. Aí esse espírito vai sendo decantado, vai evoluindo, gente, até que se purifique, até que atinja a perfeição. As vidas sucessivas são um processo de purificação para conversar sobre transmigração, novamente falando na concepção do espiritismo codificado, da doutrina espírita, precisamos conversar sobre um monte de coisas, como já estão percebendo aqui, né? Inclusive sobre a lei de causa e efeito. Vamos falar um pouquinho agora. A lei de causa e efeito, está intimamente relacionada com o processo espiritual. Totalmente. Então, essa famosa lei, também conhecida como lei do retorno, nos traz uma série de reveses durante nossas vidas sucessivas. Né? Como disse Jesus, nascer na água e renascer do Espírito. Bom, então, nós somos submetidos em vários momentos a situações dolorosas, tanto no aspecto físico quanto no aspecto moral. Nós sentimos, por muitas vezes, a gente se sente até injustiçado e frustrado e não compreende o que acontece conosco ou com outras pessoas que nós vimos e nos penalizamos, né, que nós gostamos, nossos entes queridos e por aí vai. Bom, e para lidar com toda essa confusão, essa frustração causada por aquilo que enxergamos como injustiças e incompreensões, é preciso entender que toda vez que eu levo um não da vida, toda vez que tem uma dificuldade, o objetivo não é de castigo ou punição, porque Deus não pune, Deus não castiga, e muito menos é uma questão kármica. Né? O que enfrentamos de difícil, de complicado, possui a finalidade de quê? De progresso moral, de evolução, gente. Né? Um Deus tão bom não pune a gente, né? Ele educa a gente, às vezes por processos dolorosos, foram nossas próprias escolhas, porque pelo difícil entendimento nosso e insistir em erros. Né? Bom, as dificuldades, então, elas servem para a nossa própria evolução como ser humano, pois há algo que precisamos vivenciar, exercitar e aprender. Não é? E aquilo que nós entendemos que é bom para nós, pode, na verdade, não ser. Né? E aí que tem muita gente, dependendo com outras ideias e outras crenças, diz mistérios de Deus. Não, não é mistério, não, é simples. É aprendizado mesmo, é fácil. Temos que aprender. Mesmo tendo concepção de apenas uma vida, né? Que a ciência vem mostrando cada vez mais que não é uma vida só. Né? Uma vida só. Mesmo assim, temos que aprender, né? Temos que prestar atenção onde estamos errando. Bom, então aquilo que nós entendemos que é bom, na verdade, né, pode não ser. Isso ocorre porque temos uma visão muito limitada, né, gente? Tanto na vida física quanto na vida espiritual. E quem possui essa visão mais ampliada, né, tem mais conhecimento, né, consegue estudar mais, prestar mais atenção, abrir a mente, quebrar preconceitos. Cada vez mais o mundo atual exige isso. Né? Então, cada vez mais, né, essa visão ampliada do que nossa, né, de que é Deus, né, e dos demais seres mais evoluídos que nós. Essa visão que nós não temos, né, Deus tem, os espíritos mais evoluídos que nós têm. Bom, quando não enxergamos, não compreendemos os propósitos de Deus e da espiritualidade superior, acabamos por questionar até Deus diante dos problemas. A gente se revolta, né? A gente comete erro, fala, pô, não devia ter feito isso, falado isso, ou ter tido aquela atitude. Faz parte da nossa evolução, né? Cair, levantar, ver que errou. O importante é você enxergar, pô, não devia ter falado, não devia ter feito, não devia ter pensado isso.
Se surge alguma dificuldade, vamos logo dizendo, por que eu? Porque logo comigo? Que injustiça! Deus não existe, por aí vai. Então é por isso que precisamos compreender que a lei do retorno, ela é aplicada como reflexo de nossos atos, escolhas, hábitos, ou seja, semeaduras e colheitas, como disse Jesus. Novamente, olha só o Espiritismo codificado, que tem até o Evangelho segundo o Espiritismo, baseado nos textos do Novo Testamento, a interpretação. Então, é a ideia de que a cada um segundo as suas obras. E isso vale para todos nós, não é? Bom, então, é semeadura e colheita, né? E Chico Xavier tem uma fala, inclusive, que ele diz que, né, disparada a ação, nós já estamos escravos da reação. Olha o problema. Bom, e agora, continuando, seguindo aí nessa a evolução aí também, né, da nossa conversa de hoje, sobre transmigração progressiva, vamos falar um pouco por que nós não fomos criados perfeitos, né? Então, muitos questionam, por que Deus não nos criou logo de uma vez perfeito para evitar todo esse trabalho de evolução, né? Então, ele fez isso para que nós pudéssemos ter a chance, o mérito de fazer a conquista dessa perfeição, desses valores. Então, fazendo referência às questões 89, 90 e 91 do Livro dos Espíritos, enquanto estivermos na primeira infância espiritual, estivermos nas demais infâncias relativas, né, dos aprendizados interiores, não vamos gozar da plenitude dos poderes que guardamos no coração. Esses poderes ainda necessitam ser despertados, é mérito mesmo. E quanto ao estado da alma, os espíritos nos alertam que as paixões são sim sinal de desenvolvimento da alma. Porém, olha só, estão longe de ser um sinal de perfeição. Tá bom? Há crenças religiosas que acreditam, né, que existem, inclusive, olha só, seres como anjos e demônios que já foram criados angelicais ou demoníacos. Né? Deus seria justo, gente, se fizesse isso? Já criou daquele jeito? Não, né? Bom, então, a doutrina espírita não compartilha desse entendimento. Ninguém foi criado já dessa forma, privilegiado ou não privilegiado. Assim como ninguém vai passar eternamente no inferno porque, por exemplo, cometeu suicídio e tudo mais. Não. Não é essa concepção da doutrina espírita. Bom, então, para o espiritismo codificado, não existem seres privilegiados e nem seres condenados, né, na eternidade da luz ou na das sombras. Não há seres condenados na eternidade do céu ou do inferno. O que há, gente, é uma criação igual para todos os seres e respectiva evolução ao longo da eternidade. Todos, em algum momento, todos nós vamos, em algum momento, atingir a perfeição relativa. Pois é claro, a perfeição absoluta, assim como a eternidade, só cabe a Deus atingir. Só coube, né? De acordo, então, com a doutrina espírita, os anjos de hoje já viveram como nós no passado, lutando contra as suas imperfeições, né? Lutando contra as suas sombras interiores, com seus vícios e transformando em virtudes, transmigrando progressivamente, que é o nosso assunto de hoje. Tá bom? Então, agora vamos evoluir, né, no assunto e vamos falar aqui sobre a verdade e a perfeição. Então, Jesus disse, né, de acordo, inclusive, com o Evangelho de João, lá no capítulo 8, versículo 32, no Novo Testamento, Jesus disse, para conhecermos a verdade que ela nos libertará. Vamos falar um pouco dessa verdade? Então, Deus criou todos os seres na condição de simples e ignorante, conforme já comentei aqui nessa conversa. Ignorante, gente, no sentido de ignorar, né, a lei de Deus, de não conhecer completamente. E só atingiremos a perfeição através do conhecimento da verdade que se relaciona com as leis de Deus. E só obteremos o conhecimento da verdade de acordo com o desenvolvimento do espírito. Bom?
que significa evoluir tanto na inteligência moral quanto no aspecto intelectual. Então, inclusive, né, usando Buda, né, que é o espiritismo, presta atenção também, né, naquilo de bom que tem, né, nós podemos usar aqui. Buda, por exemplo, nos diz que só com esforço prolongado e sinceridade, disciplina e autocontrole, o sábio se torna como uma ilha, olha só, que nenhuma enchente consegue inundar. Então, Buda segue ensinando que 3 coisas não podem ser escondidas por muito tempo. A primeira, qual é? A primeira é o sol, a segunda é a lua e a terceira é a verdade. Então, a verdade, ela não está lá fora. Deus não está no céu. Negativo. A verdade está dentro de nós. Deus está dentro de nós. O céu é aqui. E mantendo essa tangência, né, com os ensinamentos de Jesus e com o Espiritismo codificado nesse ponto, vamos frisar? Buda também nos aponta que as 4 nobres verdades são quais? A verdade do sofrimento, olha só, a verdade da origem do sofrimento, a verdade da cessação do sofrimento, a verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento. E esse caminho, gente, que leva à cessação do sofrimento é o da conquista da verdade, que nos traz paz, pois nos conduz à perfeição. De acordo com o Sutra dos Ensinamentos legados pelo Buda, né, é dito que a lua pode se aquecer e o sol esfriar, mas as 4 nobres verdades nunca mudarão. Então, na questão 196 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que é necessário que o Espírito passe por todos os tipos de tribulações para enxergar a verdade. Olha só como tudo se encaixa, né? Pegando uma carona com o Buda, né? Naquilo que ele está lá junto com Jesus e os Espíritos também dizem, né? Ou seja, Novo Testamento, tudo casando, né? Então, tirar as tribulações dos espíritos é o mesmo que tirar as crianças de junto dos pais e a juventude das escolas. Então, são indispensáveis, gente, os problemas e as dores que nós passamos nos caminhos, né? Nos nossos caminhos, caminhos da humanidade. Tanto um aspecto individual como coletivo, como estamos vendo aí com essa pandemia. Pessoas tendo uma série de reações equivocadas, evitando pensar sobre, cuidar, né? Se cuidar, pensar no outro, de vários aspectos e tudo mais. Né? Em vez disso, muita gente fica brigando e por aí vai. Bom, mas vamos lá. As conquistas intelectuais e morais em diversas vidas sucessivas vão sendo adquiridas após as tribulações, as dores e os sofrimentos. Né? E seguindo aí, né, nessa batida, a gente falando de transformação, de mudança, do que a gente precisa conhecer, né? Falando de transmigração progressiva, casando aí, né, o Livro dos Espíritos com o Evangelho segundo o Espiritismo, com os ensinamentos de Jesus, né, no Novo Testamento. Temos assim, vamos falar, é possível esse retrocesso, né, moral ou intelectual, né, que alguns até falam, até que nós falamos no início lá, que da doutrina da transmigração, em que você pode voltar, né, a ser um animal, um cachorro, um urso e tudo mais. Então, vamos lá. Devido ao atingimento dessas conquistas, que se torna impossível que o espírito retroceda em sua moralidade e em sua intelectualidade. E na questão 193 de O Livro dos Espíritos, os espíritos afirmam essa impossibilidade de retrocesso, com base naquilo que já foi conquistado. Né? Então, o espírito, gente, não regride. Ele sempre avança para frente e para o alto. Tá? Os valores espirituais conquistados passam a fazer parte
do espírito, tanto na erraticidade quanto em todas as futuras encarnações. Conhecimento também adquirido, intelecto, né? Bom, assim, numa futura vida, a alma de um homem de bem, por exemplo, ela não se tornará a alma de um homem perverso, malfeitor, desregrado. A regra é que ocorra o inverso. A alma de um acelerado, né? de um transgressor, né? De um malfeitor, em uma reencarnação, ela pode, em outra encarnação, voltar animando o corpo de um homem melhor, né? Regenerado. A marcha da evolução da própria civilização nos mostra o progresso em tudo, não é? E hoje temos, inclusive, mais tecnologia, leis e menos selvageria do que havia no passado. E se porventura a lama, né, as sombras de um espírito que imaginávamos ser né, daquela pessoa que, né, parecia ser boa, homem de bem, se porventura renasce, né, tornando-o novamente um criminoso, ou não é a mesma vida, né? Caramba, a pessoa era tão boa de repente, né? O que houve? Surtou. Bom, isso significa que esse espírito, na verdade, apenas aparentava ser evoluído, ser bom, mas ele ainda não havia assimilado a prática de uma moral mais elevada. Isso que nos dizem os espíritos. E agora vamos lá, né? Continuando, vamos falar aí sobre essa questão, né, de repetir as experiências, né, na mesma vida ou em outra vida, até fazer com perfeição. A gente, às vezes, tem problema toda hora, né? Por que tem problema toda hora? Está sofrendo, está com problema. Não, não é assim, não, é só fazer isso que não vai ter mais. Porque, às vezes, a gente faz tudo por onde, mas vai. Aí há quem diga para o outro, mistério de Deus. Não, não é mistério, não, é simples, é que nós precisamos aprender ainda. É isso aí. Aí não aprendemos o suficiente, que por dentro ainda apresentamos falhas. Bom, então vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre repetir essas provas, tudo de novo. Bom, então às vezes nós achamos que compreendemos certas lições, tá? Deixa eu tomar um pouquinho de água, com licença. Então nós às vezes compreendemos certas lições, mas descobrimos que ainda estamos errando. Não compreendemos, então. Nesses momentos, descobrimos então, que ainda não aprendemos, ainda não compreendemos. Muitos, inclusive, acham que são detentores de verdade, são extremamente inteligentes. Né? A minha filosofia de vida, a minha religião, aquilo que eu estudei, né? Ou então um cientista que já descobriu tudo, sabe tudo sobre o universo. A arqueologia, o homem veio há tantos anos, daqui a pouco vem, né? Está tudo mudando o tempo todo. Descobertas vão quebrando isso, vão mostrando. Não é assim, tem mais coisas, né? Então, ninguém é detentor da verdade. Né? Mas a verdade, somente, né, as pessoas que creem nisso, né, só podem possuir pequenas parcelas e distorcidas de uma grande verdade. Então, como espíritos imperfeitos, né, que somos, nós podemos imaginar que o que adquirimos, que o que aprendemos até agora é a verdade. Tanto no aspecto moral quanto no cultural. E eles nem conhecem uma outra coisa que a gente escutou falar e já está criticando, falando, né? Primeiro que criticar, né, essas coisas assim já não é contra o ensinamento de Jesus. Né? Pois é. Então, o que nós temos? Né? Então, a verdade, tanto no aspecto moral quanto no cultural, tecnológico, a gente sabe nada ainda. Né? É muito pouco. Precisamos evoluir muito, vamos ter humildade. Então, as muitas vidas sucessivas são nossas escolas e professores, repetindo até o que eu já falei. Se nós compararmos aos anjos, então, aí precisamos lembrar que eles voam porque somente possuem asas de ambos os lados do corpo. Já pararam para pensar nisso? Então, bom, eles possuem asas de ambos os lados do corpo. Então, para efeito de compreensão, podemos dizer que o espírito, gente, para conseguir voar, ou seja, adquirir paz, felicidade, liberdade, ele precisa ter equilíbrio, paz interior,
Então, para isso é preciso desenvolver tanto um lado da asa, ou seja, a asa da moralidade, da sabedoria, quanto o outro lado da asa, né? A asa da inteligência. Essas duas asas vão sendo desenvolvidas aos poucos em cada encarnação, né? E vai se tornar anjo numa vida só, não. Ou vai chegar anjo, vai mudar, né? Não. Na concepção da doutrina espírita. Há encarnações em que, inclusive, o espírito se dedica ao desenvolvimento moral. E em outras vidas, o espírito vai se dedicar ao desenvolvimento do intelecto. O desenvolvimento dessas duas asas não é sempre simultâneo, tá bom? Caso contrário, né, esse espírito só vai querer ficar desenvolvendo somente a parte intelectual, como acontece aí com muita gente, né? E isso, né, que percebemos, inclusive, na maioria, né, de nós. Nós somos inteligentes, né? Nós, intelecto, né? Temos muito conhecimento, tá? A fartura de conhecimento com a internet hoje em dia, mas ainda temos muitas falhas de caráter, né? Ficamos nervosos à toa, defendemos nossos pontos de vista quase batendo na outra pessoa se puder, ou coisa pior, né? Então, nossa moralidade ainda é muito falha. Quando um professor, por exemplo, uma analogia, lança a matéria nova aos alunos, ele só vai fechar essa matéria após a promoção dos exercícios de fixação, não é mesmo? E após muitos exercícios de fixação, ele vai fechar, né, o momento das avaliações que é chegado, né, para checar se o aluno realmente aprendeu. E às vezes a gente acha que aprendeu, mas quando chega, né, a nota da prova, a gente descobre que ainda não tinha aprendido, que tinha mais coisa para estudar, por aí vai. Assim somos nós, né? Estudamos na erraticidade. O que é erraticidade? Eu já falei essa palavra aqui uma vez, embora falei em outras conversas. A erraticidade é o período entre as encarnações. A pessoa desencarnou, teve uma morte biológica, a alma foi o plano espiritual até uma nova encarnação, né? Esse período entre novo e renascimento é chamado de erraticidade. Então, nossos mentores e instrutores espirituais, durante as nossas erraticidades, né, revisam conosco esses períodos, o que fizemos de errado na vida, né, anterior, imediatamente anterior, ou nas outras. Então, somos orientados, né, sobre o que fizemos de errado, né, na vida anterior, né, somos orientados para não repetir esses erros. Aí renascemos e somos submetidos novamente. E aí temos sofrimentos, temos dores, né? Aí passamos, por exemplo, por escassez, né, por ocasião de sofrer na miséria, ou então temos poder, né? Ou pior ainda, a fartura da riqueza. São provas terríveis, ter o poder ou ter muito dinheiro. Ou então a doença, né? Bom, aí, passando por tudo isso, descobrimos que ainda precisamos aprender muito, que a gente se revolta, não fica pensando em que poderíamos melhorar, evoluir, não, nós ficamos tristes, né? E quando dói, gente, é realmente muito difícil, nos vários aspectos. Bom, e aí retornamos ao mundo espiritual, depois de tudo isso, após a morte biológica. E aí recebemos nova orientação, e estudamos ainda mais, né? E vemos aí, olha, você errou, você fez isso, foi isso que nós combinamos antes, então vamos aqui nos preparar para nascer de novo. Então, a natureza, gente, é assim, ela não dá saltos. Né? Você botou a sementinha hoje, a árvore demora, né, anos naquela sementinha para virar uma árvore, um jequitibá, que dura, né, séculos e por aí vai. Então, o melhor jeito de sermos submetidos às avaliações é na vida física, na matéria, é na carne. Então, por mais que estudemos e recebamos orientações na erraticidade, nós só conseguimos praticar no corpo material. Sentir, né, dor e as outras situações. Por isso existe esse processo das reencarnações, do nascer e do renascer, evoluindo, crescendo sempre. E às vezes nem sempre, às vezes estaciona, mas regredir nunca. Lá na questão 9,6 do Livro dos Espíritos, é explicado que os espíritos necessitam, então, ser submetidos às tribulações da existência corpórea, ou seja, da vida material, da carne.
para melhorar, seguimos evitando cada vez mais o mal e praticando o bem, caindo e levantando, e tendo a noção, a consciência, não devia ter feito isso, e levanta e tenta fazer melhor de novo. Né? E assim, né, na questão lá 997, olha, do Livro dos Espíritos, lá numa nota de Kardec, é dito que ele diz que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Né? A morte não se torna imediatamente perfeito. Tem muita gente que diz, né, primeiro, né, morreu, descansou. Negativo. Ou então diz, morreu, né, uma pessoa muito boa e tudo mais, né? Mas sabemos, na visão do espiritismo codificado, na visão da doutrina espírita, que não é bem por aí. Então, agora vamos aqui, né, nos exemplos, né, alguns exemplos de espíritos, né, que passaram por situações aí que tem em alguns livros, tá? Uma questão prática. Então, vamos lá. Vamos agora, então, ver, né, esses casos de espíritos para ilustrar melhor o que nós vimos sobre transmigração, sobre reencarnação, sobre evolução, sobre melhoria, né? Transformação interior, transformar o mal em bem, vícios em virtudes. Vamos ver lá. Ilustrar melhor, né? Isso tudo que a gente conversou, né? Sobre essa transformação, preparação para exercitar melhor a mudança, a evolução nas vidas físicas. Então, vamos começar lá pelo livro Memória de um Suicida. É um livro muito bom, tá, gente? Lá do espírito Camilo Cândido Botelho, e a psicografia da nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Bom, e é uma destas obras, né, marcantes, gente, especiais, que todas as pessoas deveriam ler e refletir sobre os casos apresentados no livro. E dentre os diversos casos, nós temos o seguinte, olha só. João de Azevedo não suportou perder tudo no vício do jogo. Temos também o Jerônimo de Araújo, que não suportou uma ruína comercial. Temos Belarmino de Queiroz, que não suportou uma doença, né, a tuberculose. E aí, né, que ele era materialista demais, né, como muitos de nós ainda somos, dando valor, fama, a riqueza, poder, a status, posição social, e por aí vai. O Mário Sobral, né, que não suportou uma questão de amor, né, a amante dele traiu ele. E, finalmente, né, o nosso grande Camilo Cândido Botelho, que, né, o Camilo, na verdade, é o escritor famoso, Camilo Castelo Branco, né, escritor famoso aqui em Portugal. Ele é o protagonista da história e ele não suportou perder a visão. Né, por quê? Porque isso, né, dificultou ele o seu sustento como escritor, né, que ele era lá. Então, é uma passagem onde um espírito, né, um outro espírito, por exemplo, que é reincidente em erros, né, nesse livro. E Mãe Santíssima, Sofia, né, mãe de Jesus, nossa querida e amada, grande mantenedora de todos nós, né, que nos sustenta, nos ampara sempre, intercede por nós, os espíritos, ajudada por Gesiel, pelos espíritos de Celina. Bom, então, a Mãe Santíssima pediu por ele, por esse espírito, né, especialmente. Pediu para que tivessem paciência com esse espírito. Então, no último estágio, gente, desse espírito, ele retornou, tá? A última vida dele, ao plano espiritual com muitas complicações, como a maioria de nós. Foi colocado numa biblioteca para pesquisar, para estudar e fazer, né, então, entre aspas, essa tese, né? O problema dele, qual era desse espírito? Ele se relacionava com o honrar pai e mãe, tá? E é assim que fazem com a gente, né? Exemplificando esse espírito. Bota a gente para estudar, né? Para ajudar a refletir, depois volta, né, para o plano material para vivenciar, né? Até a gente aprender. É claro que durante a vida física nós não vamos lembrar, né, com nitidez, devido à questão do esquecimento do passado. E lá no plano espiritual, tem lá, né? Tá tudo gravadinho, mostra lá que você fez, não fiz isso, lá você fez, lá o que você pensou. Tá tudo lá, gente. Pois é, não adianta esconder. Nada é escondido. Bom, então, mas vamos ter, né, no caso, mesmo com o esquecimento do passado e vida após vida, física, nós vamos ter sensações e percepções, tá?
pois continuamos com nossas reminiscências, né, os fragmentozinhos. Assim, vamos manter nossos dons, habilidades, aprendizados, ter sensações boas e ruins em relação a coisas e pessoas. Esses aprendizados vão reforçando, né, o próprio aprendizado, vão nos ensinando a reduzir nossas tendências, erros antigos, sempre visando o futuro, o progresso, a melhoria. E lá no capítulo 8, né, de O Livro Céu e Inferno, temos também a história de um criado, tá, que antes de exercer essa função se tornou órfão, ainda muito criança. Foi recolhido por um amigo que o criou e educou como um filho, gente. E mais tarde, né, esse criado, né, ele serviu uma família, né, de alta posição social e desencarnou ainda muito jovem. E o criado nessa existência renasceu, né, então, com esse objetivo, de espiar o orgulho. Viveu essa vida na condição de ser de sal, provando ao mesmo tempo a dedicação devida ao seu benfeitor. Desencarnou jovem, porque somente com aquele reduzido tempo de vida corporal conseguiu obter muito êxito quanto à aprovação. Outro exemplo, temos o espírito de Jerônimo Mendonça Ribeiro, que vira e mexe eu sempre cito, né? O nosso querido gigante deitado, que espiou, gente, com essa personalidade, né? Perdendo os movimentos do corpo após arrepender-se dos erros do passado, como os da época, por exemplo, que foi o rei Cambides II. Isso está lá no livro Enigma. Conta com mais detalhes essa história, né? Temos também no livro Exilados por Amor, né? E na sua sequência, o livro Jornada dos Anjos, a história de um espírito muito conhecido, tá, por nós, da encarnação da época de Jesus, como o nosso grande José de Arimateia, companheiro de Nicodemos, né? Um dos doutores do Templo da Lei, do Templo de Jerusalém. Bom, ele foi exilado de um dos planetas do sistema de Capela para a Terra para espiar várias mazelas morais. Tá? E agora, gente, chegamos já na parte final, né, que nosso tempo já está, né, aí no limite. Né, concluindo aqui o que nós conversamos, né, fechando a conversa, nós temos dois autores clássicos da doutrina espírita, né, sendo um deles Leon Denis. Eu deixei até o livro aí, né, as capas para vocês. Leon Denis no livro Depois da Morte e o Problema do Ser, do Destino, da Dor, e também o Gabriel Delany, a Evolução Anímica. Descrevem o processo da evolução, gente, da vida no planeta Terra. A evolução anímica, por exemplo, é mostrado com mais ênfase a evolução espiritual dos homens, onde Leon Denis comenta, inclusive, gente, o comportamento de tribos selvagens e as características morais e de inteligência que vão adquirindo no decorrer da evolução. No livro Depois da Morte, sobre a evolução, né, e infância, Leon Denis nos diz uma cadeia ascendente e contínua liga todas as criações, o mineral ao vegetal, o vegetal ao animal e este ao ente humano. Nós falamos sobre isso, né? Nos intervalos de suas existências corporais, os espíritos estão no estado de erraticidade e compõem a população espiritual, ambiente do globo. Para os mortos e os que nascem, né? Essas duas populações se inclinam incessantemente uma para a outra. Tá? Após diariamente emigrações no mundo corpóreo e no mundo espiritual, nascer, né? E morte biológica. E imigrações, né, do mundo espiritual do mundo corpóreo. Né? Então, é nascer e renascer, seja no mesmo planeta ou até em outro planeta. É a eterna marcha das vidas sucessivas, utilizada por Deus como mecanismo constante para a renovação do espírito. Uma renovação que seja de forma lenta ou mais acelerada, né? Que nos permite evoluir através da melhoria interior, gente, tanto no aspecto moral quanto no intelectual. Né? Então vamos refletir sobre toda essa conversa. E hoje, né, vamos com o espírito de Joana de Anjos, que nos disse, na passagem psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, no dia 30 de julho de 2006, publicado na revista Presença Espírita, setembro, outubro de 2006, número 256. Ela diz que opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais
tanto na sua estrutura física e atmosférica. Isto porque os espíritos que o habitam ainda caminham em faixas de inferioridade. Estão sendo substituídos por outros mais elevados, hein? E não serão apenas os cataclismos físicos que sacudirão o nosso planeta. A loucura decorrente do materialismo dos indivíduos atira-os a abismos da violência e da insensatez, como estamos vendo aí agora no período de pandemia, ampliando o campo de desespero que se alarga em todas as direções. Então, mesmo nesse período de convulsões diversas, incluindo doenças e pandemias, estamos todos sendo testados para ver se aprendemos a não ser novamente os loucos, os selvagens que já fomos no passado. Evitem qualquer tipo de idolatrias, né? Evitem qualquer tipo de precipitação, né? Crítica na fala e tudo mais, sejamos comedidos. As jovens, infelizmente, inclusive idolatrando ideias e pessoas que não possuem bons exemplos, gente. E até quem nem acredita em Deus. Alguns que consideramos sábios e evoluídos, infelizmente, podem se mostrar, de repente, diferente do que imaginamos. Nessa mensagem, Joana, de hoje, nos alerta para termos cuidado com pseudo-sábios que podem até esfacelar lares, né, em instituições. Então, sigamos cumprindo os ensinamentos de Jesus, as orientações baseadas no bem, no bom senso, na lógica, evitando brigas e discussões inúteis. Vamos sim cuidar da mente, do corpo, exercer a caridade, o bom senso. Vamos recordar o trecho lá da página inicial que lemos no início da conversa de hoje. As tuas conquistas espirituais proporcionam-te saúde integral e, por isso, desfrutas de bem-estar, mesmo quando as ocorrências menos agradáveis surpreendem-te no curso terrestre. Bom, então agora, né, após a nossa, já o tempo aí, né, estourando, vamos para a nossa prece final, perdão, né? Tá bom? Vamos para a nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhos e vamos limpar nossas mentes, pensar na cor verde, Mestre Jesus, e agradecer por essa oportunidade que tivemos, né? Agradecer por nossos guias e mentores estar sempre conosco, pedir para que estejam. Vamos pedir para que nossos guias e mentores estejam conosco e possam nos ajudar para que a gente não se exceda, ainda mais nesse período agora de pandemia, né? Que tanta gente se mostra irresponsável, se mostra aí querendo fazer embates, brigas por qualquer coisa gera polêmica, gera crítica. Que a espiritualidade amiga possa nos ajudar a refletir e a refrear essa nossa selvageria, esse nosso primitivismo. Nossos guias e mentores estejam conosco. No abraço de Mestre Jesus, encerramos aqui nossa conversa de hoje, dando graças a Deus. Bom, pessoal, então foi hoje aqui, essa foi a conversa, né, de hoje sobre transmigração progressiva. Agradeço a oportunidade ao pessoal do chat por me escutarem. Tá? Peço para que curtam, tá, esse vídeo e os demais vídeos também do canal, para que, né, o YouTube possa reconhecer, né, aí, e possa disponibilizar, ofertar para mais pessoas essa conversa nossa esclarecedora. E que vocês também indiquem, né, para os amigos aí, tal, né, para assistir a palestra, para nos brindar aí com a honra da presença. Né? Tá bom? Muito obrigado, gente, pelo carinho de vocês estarem me assistindo, por acompanhar. Tá? Fiquem todos com Deus.